Boa noite. Graça e paz, igreja, amém? Quero dizer que estou muito feliz de poder ministrar a palavra nessa noite, cumprimentar os irmãos aí que estão via Facebook, podem ver também posteriormente no YouTube, enfim, nós temos transmitido o nosso culto e eu quero inclusive dizer para as pessoas que nos assistem, que você não assista apenas uma transmissão, mas que nessa noite você encare essa transmissão que você está acompanhando via live, como um culto aí na sua casa, em nome de Jesus. Também quero dizer que eu estou muito feliz de ministrar, né? Apesar de, ao mesmo tempo, triste pelo fato de o nosso pastor não poder estar aqui, né? Que nós possamos estar aí intercedendo e orando pela vida dele, para que ele tenha a sua saúde restabelecida o mais rápido possível, em nome de Jesus, amém? Você está orando pelo seu pastor, igreja? Tá pouco nosso amém, hein? Vamos aumentar essa semana, vamos intensificar a oração pela vida do nosso pastor. Ore mesmo, querido, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero aqui trazer algumas informações como introdução. A palavra nessa noite, eu intitulei ela como 3 dimensões proféticas para entendermos nesse tempo. Eu creio que a gente está vivendo um tempo difícil, mas como o pastor Marco Aurélio trouxe aqui no aniversário da igreja, Deus trabalha com estações, né? E ele fez uma belíssima referência acerca de como a fonte foi se desenvolvendo aqui em Guia Lopes da Laguna. E eu creio que nós entramos numa nova estação. Quem viu eu no Tadel posterior àquela pregação, lá nas aulas, a gente tem falado muito disso, de que Deus ele trabalha com ciclos, trabalha com estações, e nós precisamos estar atentos em discernir qual é a estação que nós estamos vivendo, qual é o tempo que nós estamos vivendo. E essa noite eu quero trazer aí 3 dimensões proféticas desse tempo que a gente está vivendo. São 3 valores do reino de Deus que Ele está manifestando nesse tempo e que talvez eu e você não temos percebido, eu e você não temos entendido. E nessa noite eu quero trazer essa reflexão que Deus tem ministrado no meu coração. Mas assim, para a gente entender a importância de nós discernirmos os tempos, a palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 12, vai falar acerca da instituição do reinado de Davi em Israel. Davi, quando Saul morre, ele se torna rei de Israel. E na medida que ele se torna rei de Israel, acontece um fato muito interessante. Todas as 12 tribos de Israel começam a enviar para Davi valentes, começam a enviar para Davi guerreiros. Quando você está lendo o capítulo 12 de 1 Crônicas, você vai ver que ali tem homens que possuem características que você fica, uau, eram de fato um super-herói. Mas aí quando a gente chega lá no versículo 32, de 1 Crônicas, no capítulo 12, você vai ler sobre os guerreiros que foram enviados da tribo de Issacar. E lá vai dizer assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. A palavra está dizendo aqui que os filhos de Issacar, eles sabiam discernir o tempo. E aí eles discerniam o tempo que eles estavam vivendo, e aí eles falavam para Israel, você tem que viver, vocês vão fazer isso, isso e isso. E aí as coisas começavam a dar certo. Em toda a história da humanidade, em toda a história bíblica, a gente vai ver Deus levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que direcionassem o povo de Deus. Por exemplo, a gente tem Moisés. Moisés, ele direcionou o povo de Israel a sair do Egito, viveu coisas incríveis ali, sendo direcionado por Deus. O mesmo vai acontecer com Josué. Josué era um cara cheio do Espírito Santo, andava na mesma unção de Moisés e direcionava o povo. Agora chega um momento que a gente vai ver na Bíblia que está escrito que depois da morte de Josué, não havia pessoas que ouviam o Espírito Santo.
Não havia pessoas cheias do Espírito Santo, e o que acontece é que Israel mergulha na idolatria, Israel mergulha num tempo muito difícil, de muitas derrotas nas suas guerras, enfim, Israel começa a se perder, querido. Mas aí de repente, Deus novamente intervém nessa situação e Ele levanta os juízes. Então vai levantar ali Sansão, vai levantar Débora, vai levantar todos os juízes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão direcionar o povo de Deus. Então, são pessoas que conseguem discernir os tempos. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça. O Espírito Santo habita em mim, habita dentro de você. E você também pode discernir o tempo que nós estamos vivendo. Aliás, o Senhor, Ele proporciona a cada um de nós vivermos tempos específicos. É por isso que dentro da igreja, aqui, nós estamos em mais ou menos, 70, 50 pessoas, 100 pessoas, não sei. Mas é por isso que aqui dentro da igreja há pessoas, por exemplo, que se sentem no seu coração preparadas para assumir uma célula imediatamente. Se nós falarmos, vamos multiplicar uma célula hoje, as pessoas falam, eu sou voluntário para assumir essa célula. Mas da mesma forma nós temos pessoas que se você falar, vamos começar uma célula na tua casa, ela vaza na braquiária e não quer saber de célula. A pessoa que está pronta, querido, o tempo dela está ali, pronto para ela começar a exercer o ministério, pronto para ela exercer essa liderança, e ela não tem entendido o tempo de Deus, e ela fica esperando. E talvez a pessoa que era para estar assumindo, mas ainda não está, e não está pronta para assumir, é porque não entendeu e não discerniu o tempo que Deus está realizando na vida dela, e aí não consegue se mover naquilo que Deus está chamando ela para viver. É por isso que nós temos pessoas inconstantes, por exemplo, porque elas não conseguem discernir o tempo de Deus, elas não conseguem perceber que existe um tempo de conversão, existe um tempo de conserto, existe um tempo de maturidade, existe um tempo de fazer a obra acontecer. E aí elas ficam paradas no tempo, e não se envolvem com a mensagem de Deus, não se envolvem com a obra de Deus, porque não conseguem discernir o tempo em que estão vivendo. Então nessa noite eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a uma reflexão dentro do teu coração, para que você entenda e comece a discernir que tempo na sua vida você está vivendo. Eu sei que todos nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, a pandemia trouxe muitas dificuldades, é verdade, são dias difíceis, mas a palavra de Deus, ela é cheia de promessas para nós, que nós precisamos nos apegar para que a gente possa vencer esses tempos. Em Romanos, no capítulo 12, no capítulo 8, versículo 28, a gente vai ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então não existe nada, querido, que você possa enfrentar que Deus não tenha um propósito. A Bíblia está dizendo que se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar com você. Eu creio que o fato de você estar aqui na igreja hoje é por conta de uma decisão sua, é por conta de uma decisão de responder ao propósito de Deus. Você tem entendido, Deus tem um propósito com a minha vida, então eu vou ir para a igreja. Talvez você nem mentalize isso, até porque quem convence você a estar aqui hoje no culto é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai lá e começa a aquecer o teu coração, lá pelas 3 horas da tarde, e começa a falar aí com você, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, e você nem percebe. Aí você pensa que você tomou a decisão, eu vou para o culto. E aí você toma um banho, se arruma e vem para o culto. Mas na verdade o Espírito Santo é quem convence você que você tem que estar no culto. Agora entenda uma coisa, se Ele está te convencendo para te trazer aqui neste lugar, entenda que não é à toa. Se Ele está convencendo você para estar aqui, ouvindo essa mensagem, não é à toa. Ele tem um propósito para realizar na sua vida, Ele tem algo para fazer na sua vida. Mas como que está o seu coração? Você tem entendido que Deus tem um propósito para a sua vida? Você está entendendo que há um tempo se estabelecendo na sua vida, uma nova estação se estabelecendo na sua vida, e que você precisa estar atento a ela? Porque se nós não estivermos atentos ao tempo que está acontecendo na nossa volta, nós não vamos viver as coisas de Deus. Deus está ali pronto para derramar sobre a sua vida, mas você não entendeu que é o tempo do derramar dele. De repente você está vivendo algumas retiradas, Deus está retirando coisas da sua vida, e você ainda não entendeu isso, e aí você fica murmurando. No culto da manhã eu lembrava que nos últimos dias nós temos sido muito ministrados sobre 2 coisas. A primeira dela é a murmuração. Se você entrar lá no Facebook
e você assistir as transmissões anteriores que a gente teve, no mínimo 3 delas nesses últimos 2 meses, você vai ver o pastor falando de murmuração. Então entenda, não é o pastor que está vendo você murmurar e falou, eu vou começar a pregar sobre murmuração. É o Espírito Santo que está colocando essas inspirações nele, para que quando ele traga a palavra de Deus aqui, ele libere isso sobre nós. Então, queridos, chegou o tempo de nós deixarmos de murmurar. A gente viu naquele trajeto que o pastor Marco Aurélio fez conosco aqui, de termos vivido uma estação, enquanto igreja, lá na Vila São Miguel, ainda éramos luteranos. Ali foi o nascimento da fonte. Então a fonte nasceu, e ela viveu talvez até os seus 6 anos, numa escala humana, até os seus 6 anos mais ou menos. Dos 6 anos até os 10 anos mais ou menos, nós vivemos aqui, naquele templo aqui embaixo, que depois ficou apertado. Nós estávamos crescendo, nós estávamos nos tornando mocinhos, éramos pré-adolescentes. Agora se iniciou na nossa vida uma nova etapa. A fonte completou 15 anos. 15 anos é a idade da adolescência, em que a gente tem força, tem disposição, tem energia para gastar. Estamos prontos para qualquer coisa. Mas se nós não tivermos uma direção, se nós não tivermos pessoas nos mentoreando, pessoas nos direcionando, nos discipulando, nós não temos visão. Nós somos inconstantes. Então, preste bem atenção, esse é um tempo, querido, essa estação que está se iniciando na nossa vida. Primeiro para nós fortalecermos o nosso entendimento como cristãos. Sabe, praticamente todo culto, nós lembramos aqui nos cultos sobre o TSD. Eu realmente sonho que, talvez ao final desse ano, daqui 2 anos, nós não precisemos mais falar sobre TSD, porque a gente vai estar vivendo coisas totalmente diferentes. Mas a estação que nós estamos vivendo está pedindo para que você vá para dentro do seu quarto e tenha tempo sozinho com Deus, para que você seja constante, para que você entenda o coração de Deus, para que você entenda que é um tempo de maturação, é um tempo de maturidade. Que é a prova de que nós estamos vivendo um tempo de maturidade da igreja. Os mais infantis, os mais mimimis, eles estão saindo. E eu não quero, querido, no meu coração, de verdade, que você seja um crente mimimi e seja o próximo a sair da igreja. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você. A mensagem de hoje é: se torne maduro e não mimimi. Se deixe tratar e não fuja da realidade do tratamento de Deus. É um tempo de maturidade. Então, se você está aqui hoje, nós estamos assim, em casa, com pessoas da casa. É tempo para você adquirir maturidade com Deus. Chega de infantilidade. Nós precisamos entender, querido, o tempo que nós estamos vivendo. Não deixe o tempo de Deus passar. Como eu disse antes, essa mensagem de hoje, ela vai falar de 3 valores do reino de Deus que Ele está estabelecendo para esse tempo. E nós precisamos discernir isso. Mas antes, eu disse que nós vamos ler o capítulo 5 de Marcos. Eu quero só contextualizar você acerca do que está acontecendo aqui nessa passagem. No capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver que Jesus chegou à beira-mar, bem pela manhã, e Ele começa a ensinar a multidão. E aí você vai acompanhando toda a trajetória do capítulo 4, e você vai percebendo que Jesus, Ele fica pregando um dia inteiro. Ele vai falar da parábola da semente de mostarda, Ele vai falar da parábola da semente em si. Ele explica o uso das parábolas, ele fica ali o dia inteiro falando com aquela multidão, explicando para ela as coisas, ensinando aquela multidão. Quando a gente chega no versículo 35 do capítulo 4, a gente vai ler que naquele dia, ao final da tarde, Jesus disse aos discípulos dele: vamos a outra margem. Ele estava aqui à beira do lago da Galileia. Então ele passou um dia inteiro pregando, querido. E aí ele fala: galera, vamos entrar no barco
e vamos atravessar o Mar da Galileia, vamos lá na costa leste. E beleza, eles começam a navegar, navegação tranquila. Porém, no meio daquela navegação, queridos, acontece algo, uma grande tempestade se levanta. Eu sou uma pessoa que morro de medo de tempestade. Morando sozinho, então, eu fecho toda a casa, me enfio embaixo de uma coberta, fico quietinho lá, mas nem minha respiração eu escuto. Agora, o que esses caras estão vivendo aqui é uma terrível tempestade, nem se compara às tempestades que a gente consegue mensurar aqui. Primeiro porque eles estão dentro do mar. A palavra de Deus vai nos dizer que o barco começou a entrar água dentro dele. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele estava dormindo. E não é porque Jesus era zen, não é porque Jesus era um cara tranquilo, não é porque Jesus era um cara que, eu não tenho medo de tempestade, ou coisa do tipo. Jesus estava dormindo, porque ele estava extremamente cansado. Ele tinha passado um dia todo atendendo pessoas, ministrando elas. Ele tinha passado um dia todo. Quem aqui já trabalhou no Encontro com Deus? Levanta a mão. Nós trabalhamos 3 dias, amém? 2 dias agora, né, na verdade. Aí você lembra que o sábado, o dia é bem intenso. Quando chega no finalzinho das ministrações do sábado, das atividades do sábado do Encontro com Deus, como você está? Destruído, arrebentado. Você olha por mão e fala assim, o pastor vai fazer a reunião mesmo? Uma vez eu até dormi na hora de uma reunião, depois o pastor foi lá e puxou a minha orelha. Mas entenda, querido, Jesus estava extremamente cansado, e aí de repente os discípulos vêm correndo e acordam ele, Jesus, e a impressão que eu tenho ao ler esse texto é que Jesus é chacoalhado para acordar. Mas por que eu estou dando ênfase nisso? Daqui a pouco você vai entender. O fato é que Jesus então chega do outro lado, e aí começa a narrativa que eu quero trabalhar com vocês. Marcos capítulo 5, versículo 2. Amém? Todo mundo está com Marcos aberto? Diz assim: ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. O Evangelho de Lucas também vai retratar isso, e ele vai acrescentar que além de esse cara viver entre os túmulos, vai falar que esse cara andava nu, e vai falar que ele não tinha casa. Então preste atenção na situação a qual nós estamos tratando aqui, querido. Enfim, versículo 3: esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, ele correu e prostrou-se diante dele. O grande fato desse texto, querido, é que Jesus libertou esse cara. Quando ele vem correndo e se prostra diante de Jesus, Jesus expulsa aqueles demônios que estavam sobre ele, e ele fica curado. Ele fica em estado perfeito, ele fica em juízo perfeito. Você se lembra que quando Jesus expulsa esses demônios, ali um pouquinho antes ele até dá uma conversada com aquele cara. Aliás, o demônio puxou conversa com Jesus. E Jesus pergunta qual é o nome dele, e ele fala que ele é a multidão. Ali havia uma grande quantidade de demônios sobre ele. Mas olha lá no versículo 18, aí do capítulo 5 mesmo. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou a ele: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Presta atenção nessa narrativa, querido. Esse homem, ele estava vivendo nessas condições
sub-humanas há muito tempo. Esse homem estava sofrendo, oprimido por demônios há muito tempo. Ele carregava uma legião de demônios, ou seja, era uma multidão de demônios. Esse cara era um cara aflito, era um cara que não tinha paz, era um cara que não se barbeava, era um cara que não tomava banho, não cortava o cabelo, era um cara que não se alimentava direito, era um cara que era excluído da sociedade. Ele não era uma pessoa educada. Sabe, a gente não consegue mensurar como era o comportamento desse cara. Sabe aquele maltrapilho que você conhece, aquele morador de rua, aquela pessoa que tem problema mental e que anda aí pela cidade? Não se compara com o que esse cara vivia. Como era a aparência desse cara. Ele era um cara assustador. Eu fico imaginando como a região ali onde ele habitava se comportava ao saber que ele estava se aproximando. Porque, querido, um cara que mora no túmulo, que mora no cemitério, ele não tem cozinha. Então, quando ele estava com fome, o que ele fazia? Roubava. Eu imagino que quando ele chegava numa casa, o proprietário já até saía, falava: a casa é sua, fica aí, pode entrar, come o que você quiser. Até porque o histórico dele não era muito bom, né? Prenderam ele com correntes e cadeias, o que ele fez? Ele quebrou todas. E não é porque ele era um super-herói, querido. Eram as forças malignas que estavam sobre ele, e elas efetuavam ali poder. Então a gente está falando de uma região que era dominada por demônios. E que usavam esse cara para estabelecer a sua autoridade, estabelecer aquilo que ele queria fazer naquele lugar. Então as pessoas tinham medo dele, as pessoas o excluíam do seu convívio, ninguém dava amor para ele, ninguém dava atenção, ninguém olhava para ele. E quantas pessoas talvez chegaram aqui na igreja da mesma forma, em que as pessoas aí fora falam: aquele lá é mentiroso, aquele lá, né, são características assim que nem se comparam com as características que esse cara tinha. Mas um dia você chegou na igreja, você teve um encontro com Jesus, e Jesus também libertou você. Agora, quando eu fico olhando para esse texto e vendo toda essa situação, querido, eu fico pensando que muitas vezes a gente sente nojinho de uma pessoa que talvez trabalhou o dia inteiro numa obra ou alguma coisa do tipo e está na fila ali do pão. E aí ela chega e não está cheirando já muito bem, porque teve um dia todo de trabalho, de suor. E a gente já fica com um nojinho, né? Pô, o perfume do cara venceu. Esse cara aqui, a Bíblia vai dizer que ele se cortava com pedras, ele se automutilava. Então, queridos, isso me faz pensar que talvez tivesse já nos braços dele, enfim, no corpo dele, sangue seco. Sangue seco não cheira bem, querido. Eu fico imaginando que talvez antes de ele se encontrar com Jesus, ele tivesse feito algum tipo de corte também nele com pedra. Então provavelmente tinha sangue escorrendo nele ainda. Aí você soma isso, a poeira do deserto, soma isso o suor, soma isso as infecções que provavelmente ele tinha adquirido ali, caminhando entre os túmulos, porque os túmulos naquela época, querido, não é como os túmulos de hoje, que é tudo lacradinho, bonitinho. Eram cavernas, eles simplesmente abriam uma entrada dentro da caverna e colocavam os corpos ali. Então era num lugar desse que esse cara vivia. Uma profunda... Não dá para explicar, querido, o que esse cara estava vivendo. Talvez enquanto você está ouvindo isso, você já se sentiu assim, preso dentro de uma caverna, preso em situações que te deixam angustiado. Talvez a própria pandemia tenha gerado isso no teu coração, angústia, tristeza. Esse cara aqui, ele procurava a morte, mas a morte fugia dele, querido.
de tão desgraçado que ele estava vivendo. Mas eu fico me perguntando, como que ele chegou a esse estado que está retratado aqui? O que aconteceu com ele? Porque ele começou a viver tão oprimido dessa forma. E eu fico lendo o texto, e eu fico tentando entender essas perguntas, e eu encontrei algumas respostas. Eu até, quando estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, Deus, por que os caras não mataram ele? Porque prender, eles viram que não adiantava. Então talvez se tivesse matado, resolvia o problema. E aí o Espírito Santo foi me conduzindo a uma reflexão de que naquele tempo, preste atenção nisso, naquele tempo, Jesus estava manifestando, estava materializando na terra um plano de redenção daquele homem, da família dele e de toda a humanidade até alcançar cada um de nós. É por isso que não mataram ele, porque ele precisava ser salvo por Jesus, ele precisava ser transformado por Jesus, ele precisava ser curado por Jesus, para que eu e você nessa noite pudéssemos ser ministrados pela vida desse cara. Veja bem, a gente está falando de um tempo difícil, que talvez a gente nem consegue entender direito, e uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, está nos ensinando sobre o tempo que a gente está vivendo. A resposta para todos os meus questionamentos foi a manifestação de Jesus. Agora presta atenção numa coisa, querido. A palavra está nos dizendo aqui, que Jesus ele entra no barco para ir embora, ali no versículo 18, e esse cara começa a falar para Jesus, Jesus, é o seguinte, eu não quero ficar aqui, eu vou com você. E aí a gente pode trazer algumas reflexões sobre o porquê ele queria ir embora. A primeira talvez é porque ele nunca tenha se sentido tão amado como ele se sentiu por Jesus. Talvez ele nunca tenha se sentido um cara importante, e Jesus fez ele se sentir importante quando ele para diante dele e liberta ele. Mas também pode ter acontecido uma outra situação, de esse cara querer não ficar mais ali, querer ir embora com Jesus, porque ali era a origem da dor dele, ali era a origem de toda a aflição que ele estava vivendo, ali era a origem de todas as brechas que ele abriu para que fosse oprimido, da forma que foi. Ali era o lugar que ele tinha situações que ele não resolveu. Ali era o lugar que tinha pedidos de perdão que ele tinha que ter pedido e ele não pediu. Ali era o lugar onde ele precisava ter, de repente, sentado à mesa e conversado com os seus familiares, e ele não fez isso. E aí ele se viu liberto, se viu em perfeito juízo. O que ele pensou? Vou embora daqui. Já encontrei o meu Salvador, e eu vou andar com ele a partir de agora. E não tem nada de errado nisso, querido, de ele querer ir com Jesus. Principalmente porque a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus, ele queria que todos deixassem tudo para seguir ele. Mas enfim, há outra coisa muito interessante aqui que a gente precisa pensar. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, Jesus, falando da sua missão, ele diz que ele não veio para os gentios, mas ele veio para a casa perdida de Israel. Mas preste atenção, esse cara aqui, ele não era judeu. Então Jesus, ele veio com o ministério para ali pregar aos judeus, e ele tem duas pessoas que são gentias que ele acaba evangelizando, que eu me recordo, é esse cara e a samaritana. Sabe o que eu fico imaginando, querido, acerca desse cara? Eu fico imaginando ele subindo montes, aflito, desesperado. Eu fico imaginando ele pulando por sobre os túmulos. Eu fico imaginando ele numa angústia sem fim,
E numa fração de segundo, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. E ele ora: Deus do céu, eu preciso do Senhor. Uma oração de 3 segundos, querido, ele fez. E aí ele volta àquele estado que ele estava, de opressão, de angústia, de não viver uma vida de paz. Aqueles 3 segundos, querido, de um coração arrependido, numa oração tão simples, tão singela, movimentar o céu. Eu fico imaginando os anjos: chegou um pedido de oração aqui. E é daquele cara que faz, sei lá quanto tempo ele está vivendo essa situação. É daquele cara. Lembra, pai? É o cara que fica pulando por sobre os túmulos, que está morando lá no cemitério, em Gadara. E ele acabou de fazer uma oração dizendo que ele está arrependido. Ele acabou de recobrar a consciência por 3 segundos. E ele fez essa oração. Nesse momento, Satanás perdeu o poder que tinha. E aí, o pai já fala com o filho: tem um cara lá do outro lado do lago da Galileia, do mar da Galileia, que acabou de se arrepender. Vai para lá e liberta ele. Então preste atenção. Foi uma oração de 3 segundos que moveu o céu e moveu a terra em prol da vida desse homem, para que ele fosse liberto, para que ele fosse curado. Sabia que eu e você podemos mover céu e terra dessa mesma maneira? Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a nossa voz não é conhecida no céu. O problema é que a nossa voz não tem sido ouvida pelo Espírito Santo. A gente vem na igreja, entra aqui todo domingo: paz do Senhor, irmão, paz, tudo bem, né? Agora a gente já nem pega mais na mão, dá um tchauzinho de longe. E aí a gente vai para casa, a gente volta na segunda-feira no Tadel: olá, boa noite, senta aqui, conversa, vai para casa. Tem uns que até entra lá, né, na nossa aula, participa com a gente, glória a Deus e aleluia. Aí na quarta vai para a célula, na quinta, na sexta, última sexta do mês, vem aqui na vigília. Talvez seja o único dia que a voz desse cara seja ouvida. Então preste atenção, querido, a nossa voz precisa ser conhecida lá no céu. Os anjos precisam, o Espírito Santo ele tem que organizar lá no céu anjos para ficar responsáveis só pela nossa voz e entender o que nós estamos pedindo e ir despachando aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes eu e você estamos vivendo bênçãos na nossa vida que são bônus. Porque nosso Pai é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão incrível que Ele fala assim: ô Gabriel, leva um bônus lá para o meu filho. Faz dia que ele não ora, faz dia que ele não fala comigo, mas leva um bônus. De repente ele vendo esse bônus que ele está recebendo, ele se lembra que eu que estou abençoando ele, e aí ele vai fazer uma oração. E não é porque Deus precisa da sua oração, querido, é porque Ele tem um plano para manifestar nessa terra, Ele tem um propósito para manifestar nessa terra, e que Ele só vai manifestar se eu e você estivermos disponíveis. A gente tem a missão que os anjos queriam. Todo anjo, ele é pirado no desejo de querer descer aqui na terra e mostrar Jesus para as pessoas, para que as pessoas se convertam. Só que eles não podem fazer isso, porque isso é uma missão que foi dada a mim e a você. Mas que se nós não entendermos esse tempo que nós estamos vivendo, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos cumprir com o nosso propósito. Jesus atravessou o seu próprio cansaço de ter pregado um dia inteiro. Jesus atravessou o mar da Galileia para se encontrar com aquele homem e levar a libertação a ele. Isso aponta para como deve ser o nosso coração com relação às pessoas que têm pedido ajuda a cada um de nós. Sabe, às vezes a pessoa só chega e fala assim: que dia que é a tua célula? É quinta-feira. Eu vou ir na sua célula. Aí dá na quinta-feira e você não manda nenhuma mensagenzinha: aí, querido, estou te esperando, você disse que vinha hoje. Então, nosso coração, querido, ele precisa estar imbuído nas coisas de Deus.
Mas Jesus mandou esse cara de volta para a família dele. Eu não sei, quando eu estou lendo esse texto eu tenho a impressão que esse cara, em algum momento ele abandonou a família. E aí a situação dele cada vez mais foi se tornando deplorável ao ponto de ele ser totalmente oprimido por Satanás. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser esposa e filhos, eu não sei, mas o fato é que ele deixou de conviver com a família. E Jesus manda ele de volta para casa, porque Jesus tinha certeza que a família ia acolher ele. Porque se Jesus não tivesse essa certeza, ele não tinha mandado de volta. Ele não ia perder aquela alma. Na oração sacerdotal ele diz que daqueles que o Pai deu para ele, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, que era Judas. Se não tivesse certeza de que a família desse cara ia receber ele de volta, não tinha mandado ele. Agora, em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, diz que se alguém vem a mim, Jesus falando, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse cara estava falando para Jesus assim: Jesus, eu sei que você está pronto para partir aí, está dentro do barco já, e eu vou com você. E Jesus fala para ele: não, volta para casa. A disposição do coração desse cara está descrita aqui, ó, em Lucas 14, 26. Ele estava largando casa, a família, estava largando tudo para seguir Jesus. E Jesus fala para ele: não, você tem que ficar. Por que Jesus falou para ele que ele tinha que ficar? Uma das coisas que eu vejo com esse ficar ali que Jesus mandou, foi o fato de uma comprovação de que ele estava totalmente curado e liberto. Jesus está falando assim: cara, eu já resolvi todos os seus problemas, eu já resolvi toda essa situação, agora você pode ficar aqui, pode ficar em paz, volta lá para tua casa, para tua família, vai dar tudo certo. O que está acontecendo aqui é que esse cara que era tão rejeitado, ele foi curado, amém? Mas agora ele estava sofrendo uma nova rejeição. E a rejeição que ele estava sofrendo era do próprio Jesus. Ele estava sofrendo uma rejeição daquele que mais o amou. Mas ele não se ofendeu mais, porque agora ele estava liberto de tudo aquilo que o oprimia. Sabe, queridos, eu creio que muitas vezes nós ficarmos ofendidos com as coisas é porque nós precisamos de libertação, é que nós precisamos de conversão, de cura. Sabe por quê? Porque Jesus disse que aquele que quiser vir após Ele, ou que quer ser seu discípulo, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir Ele. Agora, quando uma pessoa era crucificada, como o nosso Senhor foi crucificado, essa pessoa perdia todos os seus direitos. E Jesus está falando para nós que nós precisamos ir à cruz. O que Jesus está te dizendo é: perde os seus direitos. Você não precisa ficar batendo de frente, não. Até porque o teu advogado é Jesus. E Deus é o teu juiz. A tua assessoria jurídica é completa e é top, querido. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas desse mundo. Tudo isso aponta para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. E assim como os filhos de Issacar, saber discernir o que o coração de Jesus está pensando. Se você entender o tempo que você está vivendo hoje, você vai entender o que Jesus espera da Fonte Church. E eu tenho orado muito: Deus, o que o Senhor quer para esse tempo que nós estamos entrando? Eu quero entender, porque eu quero viver. E uma das coisas, desde o dia que nós começamos a falar acerca da comemoração dos 15 anos da Fonte,
Uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, e toda vez que eu tenho tido a oportunidade de falar para alguém, para algum irmão aqui da igreja, eu tenho dito, vai chegar agora, a partir de agora um tempo, que nós vamos ver sinais, curas, milagres acontecendo à nossa volta. Eu vou repetir, querido, porque isso aí era para estar queimando no teu coração, e só o Ivan deu um aleluia aqui. A estação que nós estamos vivendo agora, nós acabamos de completar 15 anos, e a partir de agora a gente vai começar a viver uma coisa extraordinária. Nós vamos começar a ver milagres acontecer, sinais, pessoas serem curadas. Nós vamos ver isso acontecer todos os domingos aqui, você crê nisso? Mas se você não tiver esse entendimento, e não conseguir se envolver com isso, querido, não vai acontecer. Eu vou lançar um desafio para você, querido. Essa semana eu vou começar a minha célula, então o desafio está valendo para todo mundo, até para mim. Se alguém chegar na tua célula e falar, eu estou com a dor na minha unha, ora, Espírito Santo, cura essa unha agora em nome de Jesus. Sabe, eu estou liberando uma palavra profética, um entendimento profético sobre a sua vida, debaixo da cobertura do pastor Heitor, de que nós vamos viver curas, milagres, sinais, prodígios à nossa volta. Eu já tomei posse disso, eu estou repartindo com você. Então vá para a sua casa e aparecer uma pessoa falando que está com uma dor em algum lugar, ora por ela e ela vai ser curada. Se for a vontade de Deus, claro, mas você não vai carregar a culpa de não ter orado por aquela pessoa. Não canse de pregar a palavra de Deus. Para encerrar, eu quero compartilhar com você as 3 verdades, então, para que a gente consiga discernir o tempo que a gente está vivendo. A primeira verdade é que nós precisamos ter o devocional como estilo de vida. O que é o devocional? É a sua leitura bíblica, é o seu jejum, é o tempo de oração seu. Sabe, talvez você não tira tempo para orar, querido. Eu quero desafiar você para que a partir de hoje ainda, você comece com 5 minutos. Mas estabeleça na sua vida, bom, todo dia, das 7 horas da noite até as 7h05, eu vou tirar um tempo para mim orar. E você já vai ver começar a acontecer coisas na sua vida. Porque você vai estar se colocando dentro do projeto de Deus. O tempo que a gente está vivendo, quem dependia de reunião, de aglomeração, de cultos lotados, está sofrendo pra caramba. Porque Deus fez o quê? Vai para o teu quarto. Vai tirar tempo comigo. Sabe, existe uma pirâmide de prioridades na nossa vida. E a coisa mais importante para mim e para você é o nosso tempo com Deus. É Deus. Deus é a nossa prioridade. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, Deus. Agora, o segundo ponto que eu quero, o segundo valor do reino de Deus que está acontecendo nesse tempo, que eu quero que você entenda. Então, o primeiro é ter uma vida de consagração, uma dedicação ao devocional. Se você quiser, depois dá uma visitada lá no nosso perfil no YouTube, ó, fazendo propaganda aqui. Essa semana eu coloquei um vídeo lá com 4 dicas para que você desenvolva o seu tempo devocional. Mas o segundo valor aqui é, dedique-se aos de sua casa. Porque preste atenção, esse cara, ele queria ir para as nações, ele queria andar com Jesus, ele queria pregar junto com Jesus, ele queria fazer e acontecer. E Jesus fala para ele, volta para sua casa. Aliás, Jesus liberou uma palavra profética sobre a vida dele, que nós estamos ouvindo quase sempre. Hashtag, fique em casa. Mas não é o fique em casa, querido, da política, não é o fique em casa das questões sanitárias. O
O que Jesus está nos ensinando com o Fique em Casa é: olha para dentro da tua casa, olha para a tua família. Sabe, tem muita gente preocupada, né? Começou lá alguns eventos em Israel, a gente tem visto sinais no céu, a gente está vendo tanta coisa que Apocalipse retrata, e a gente fica pensando, Jesus está voltando, e realmente está. Mas preste atenção numa coisa, Jesus está voltando, mas Ele ainda não voltou. E esse tempo que está entre Jesus estar voltando e Ele ainda não ter voltado, é o tempo para você consertar a tua casa. É o tempo para você criar o hábito de sentar à mesa e conversar com os seus familiares, conversar com os seus filhos. Todos os dias, querido, eu moro sozinho, mas todos os dias, as minhas refeições, eu preparo o meu prato, eu sento na mesa e eu oro, pedindo para Deus, para que Ele abençoe aquele alimento. Eu oro pelas pessoas que estão à minha volta. Hoje teve um irmão que não está mais no nosso meio, mas foi lá em casa, a gente almoçou, a gente orou, a gente conversou. Ele saiu de lá feliz, rindo. A mesa tem o poder, querido, de juntar, de gerar comunhão, de gerar vida. Então, querido, se você, na hora do teu almoço, você vai almoçar, mas o teu filho está no quarto, o teu esposo está lavando o carro, está tudo errado, querido, é tempo de organizar a casa. Deu o horário do almoço, todo mundo senta ao redor da mesa, e vão comer, e vão conversar. Aliás, conversar foi uma coisa que Jesus mandou o cara fazer. Olha aqui, ó. Jesus falou para ele, ó: volte para a sua casa e conte a eles tudo que o Senhor fez. Então Jesus está falando assim, ó: volta lá para a sua casa, resolve tudo que tem para resolver e começa a conversar com os teus familiares. A pandemia, ela trouxe a realidade de pessoas que utilizavam a casa como um estacionamento só. Porque elas passavam o dia todo fora, correndo atrás de tantas coisas. Chegava no final da noite, entrava em casa, já extremamente cansado, deitava e dormia. No outro dia levantava, né, o dia começou, já vai para a correria de novo, e a casa é só o estacionamento do carro e do corpo. Aí vem a pandemia, e as coisas ficam bem mais light, não precisa correr mais tanto. A pandemia nos ensinou, por exemplo, a viver com mais pouco. Já percebeu isso? O dinheiro ficou mais difícil de você alcançar, você baixou o padrão. Sabe por quê? Porque nós, mesmo sendo crentes, a gente estava se perdendo com as coisas desse mundo, com coisas materiais. E o que a Bíblia nos ensina? Que tendo o que comer e o que vestir. Então presta atenção, querido, no tempo que a gente está vivendo. Discirna o tempo. Não fica aí sonhando, agora as coisas vão melhorar. Porque se você não ter discernimento do tempo, ainda que as coisas melhorem, para você nunca vai melhorar. É tempo de nós conhecermos o coração do nosso Deus. É tempo de nós nos aproximarmos do coração do nosso Deus, no nosso TSD. Tempo sozinho com Deus. Oração, leitura, jejum, vir para a igreja, nos eventos da igreja, tudo isso funciona, querido, tudo isso ajuda. O tempo que a gente está vivendo é tempo de você cuidar da sua casa. O pastor Luiz sempre lembra que no céu nós teremos algumas boas lembranças. E eu acredito, querido, que uma das boas lembranças que eu vou ter é chegar lá e perceber que meus familiares estão lá. Se Jesus voltar hoje, vai só você? Ou seus familiares vão com você? Aí tem gente apurado, né? Tomara que Jesus volta logo. É? Egoísta, né? Para ir só você e a sua família ficar. Então preste atenção, querido, naquilo que está acontecendo à sua volta. Veja se a sua casa já está em ordem. Jesus falou para aquele cara voltar para casa e organizar a família dele, falou para ele conversar, enfim. E o terceiro valor do reino de Deus que está sendo estabelecido nesse tempo é para que a gente
Materialize Jesus aos outros. Dê testemunho daquilo que Jesus está fazendo. As pessoas veem Jesus em mim e em você, querido. Jesus só vai alcançar as pessoas que você conhece através da sua vida. Jesus vai alcançar as pessoas que eu conheço através da minha. Então nós precisamos materializar Jesus. Sabe por que eu digo isso? Aquele cara que era oprimido, endemoniado, a gente vai ver na Bíblia depois que o apóstolo Paulo vai visitar as igrejas de uma região chamada Decápolis. Sabe o que era Decápolis? Era uma região formada por 10 cidades, e uma dessas cidades era Gadara. Então esse cara ficou lá, naquela cidade, em Gadara. Ele organizou a família dele, resolveu tudo que tinha para resolver, e ele começou a exercer um ministério. Ele começou a pregar a palavra. Eu fico imaginando esse cara pregando salvação, pregando libertação, um ministério poderoso acontecendo. E eu sempre me arrisco a pensar que esse cara desenvolveu um ministério familiar muito forte, porque ele precisou consertar a família dele. Então ele sabia como tratar da família. Preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Preste atenção no tempo que você está vivendo. É tempo de sermos responsáveis. É tempo de sermos crentes de verdade. Crentes maduros. Chega de ser mimimi, gente. Qualquer coisa, né, vem e a gente já fica pensando, vou sair da igreja, não vou mais não. Não tem mais espaço para esse tipo de pessoas. É por isso que eu quero falar para você hoje. Você está ouvindo essa palavra, Deus está te dando a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de você começar a viver de forma diferente, a viver de forma constante, arrochado em Jesus. Fique de pé, querido. Vamos orar para parecer que a gente é crente. Eu queria que você fechasse os teus olhos, estendesse as tuas mãos, como se você fosse receber algo da parte de Deus hoje. Estenda as tuas mãos, porque eu creio que o Espírito Santo está passeando aí entre as cadeiras nessa noite, e Ele está liberando chaves nas suas mãos para que você resolva problemas familiares, conflitos familiares. Jesus está te dando chave na sua mão para você abrir o céu agora, para você começar a ter conexão direta com o céu, você começar a orar e o céu ouvir a tua voz. Essa é uma noite que Jesus está mudando a chave na sua vida, querido. Eu quero incentivar você, encorajar você a sair daqui nessa noite com o coração cheio, transbordando, desejoso de passar tempo com Deus, desejoso, querido, de cuidar bem da sua família, desejoso, querido, de manifestar o amor de Deus sobre essa cidade. Nessa noite Jesus está colocando aí sobre as suas mãos a autoridade dessa cidade. Então quando você estiver andando nas ruas dessa cidade, profetiza asfalto, profetiza comércio, profetiza casas reformadas, profetiza, querido, emprego, profetiza, querido, melhorias nessa cidade. Comece a estar em sintonia com aquilo que Deus está sonhando para essa cidade. Comece a estar em sintonia, querido, com aquilo que Deus está sonhando para essa igreja. Nas tuas mãos está, querido, debaixo de toda uma direção, debaixo de uma vontade do coração do Pai, uma unção para nós começarmos a ver acontecer curas e milagres no meio da igreja. Talvez o grande milagre que nós vamos viver agora para começo de toda essa trajetória, dessa nova estação, é nós vermos a cura do nosso pastor, imediata. Os médicos chegarem e falarem, a partir de, vamos fazer uma bateria de exames, e talvez até diagnosticar alguma coisa, e nós começarmos a orar e ver a cura acontecer.
Sabe, eu sempre tenho orado pela vida do meu pastor, e eu comecei perguntando aqui no culto: quantos oraram pelo nosso pastor para que ele tenha a saúde restabelecida? E poucos se levantaram. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido: todos os dias o pastor tem orado pela sua vida, ele tem doado de si para você. Então vamos começar a orar pela vida do nosso pastor. A partir de hoje vamos entrar numa batalha espiritual, declarando e decretando a cura dessa enfermidade que está sobre ele. Nós não aceitamos mais essa enfermidade. Nós declaramos que essa enfermidade ela vai se retirar, em nome de Jesus, a partir de hoje. Em nome de Jesus nós oramos e determinamos que essa enfermidade bata em retirada da casa pastoral. Nós começamos a clamar aqui, Senhor, pela nossa liderança, porque nós queremos ver manifestação do Teu poder atuando no nosso meio. E claro, nós oramos para que tudo seja conforme a Tua vontade, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão enfermos nos hospitais, Pai. Nós sabemos que há muitas pessoas na nossa cidade que estão diagnosticadas com Covid. Nós declaramos cura, nós declaramos que essa doença não expresse aquelas características fortes dela, mas sim sintomas leves. De maneira que o mais rápido possível, Guia Lopes volte a zerar os casos, em nome de Jesus. Nós oramos pelas famílias, Pai, para que elas sejam confortadas, aquelas famílias que perderam entes queridos. Senhor, coloque no nosso coração o desejo de manifestarmos, Senhor, a Tua presença onde nós estivermos, de sermos uma igreja cheia do poder de Deus, de sermos uma igreja que se move naquilo que o Senhor está nos chamando para se mover. Espírito Santo, tire do nosso coração toda meninice, tira do nosso coração tudo aquilo que nos torna crianças espirituais, imaturos, instáveis. Coloque no nosso coração maturidade, Pai. Nós queremos viver um tempo de maturidade espiritual. Um tempo em que a igreja Fonte Church, Pai, ela vai começar a governar nessa cidade. O reino espiritual, o mundo espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que nós queremos passar mais tempo devocional contigo. Nós declaramos nessa noite e pedimos que o Senhor esteja nos capacitando na solução de problemas dentro da nossa casa. E nós clamamos também, Pai, para que o Senhor nos dê a oportunidade para pregarmos o Teu Evangelho onde nós estivermos. Papai, nós entendemos que nós somos igreja, nós somos a fonte. E por isso, Pai, onde nós estivermos, nós queremos atender as pessoas, nós queremos curá-las, nós queremos conduzi-las ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos por um novo tempo na nossa vida, Espírito Santo. Um tempo da manifestação do Teu reino na terra, Senhor. Nós vamos trazer o Teu reino para essa terra, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, eu quero encorajar vocês a que essa semana você estipule, você se organize aí na sua agenda e coloque um tempo do seu dia para você dedicar a Deus. Começa com um louvor e uma adoração, coloca uma musiquinha, tira um tempinho para você orar, tira um tempinho para você meditar, sabe, aquilo que você leu ali na palavra, você trazer da sua mente, aonde fica armazenada a informação, para o teu coração. Eu quero incentivar você a sentar com a tua família, querida, e a resolver o que precisa ser resolvido. A palavra profética desse tempo é que o coração dos pais vão se voltar para os filhos, e o coração dos filhos vão se voltar para os pais. Então, resolva a tua casa, querido, e pregue o Evangelho onde você estiver. Seja uma manifestação de Jesus ambulante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem vai encerrar? Aleluia. Amém, queridos? Feche seus olhos. Nós vamos estar encerrando esse culto, que nós possamos
voltar aos nossos lares com essa palavra viva em nossos corações, que ela possa gerar frutos em nós, que possamos organizar a nossa vida espiritual, a nossa família diante do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite maravilhosa em tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Elvis, que o Senhor tenha usado de forma poderosa a vida dele para transmitir essa palavra em nossos corações, que nós possamos levar aos nossos lares tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, tudo aquilo que nós recebemos aqui nessa noite. Nós cremos nos cuidados do Senhor sobre nossa família, sobre essa igreja, que o Senhor continue, ó Pai, operando milagres no meio do seu povo, a manifestação da tua glória sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite que estivemos aqui cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor e recebendo direção sobre as nossas vidas. Leva, Pai, o teu povo em segurança aos lares novamente, que o Senhor conduza o seu povo durante essa semana, que nós já consagramos a Ti, te louvamos, ó Pai, por essa semana que se inicia, e clamamos, ó Deus, pelo teu poder sobrenatural sobre nós, sobre o restante dessa semana, sobre as nossas celas, e que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Guarde e proteja a vida do teu povo, a vida dos nossos pastores, a vida dos nossos líderes e de todos os membros, ó Pai, da Fonte Church, que nós entregamos em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.